Aqui no Viver DF a gente tem experiências todos os dias, né? Porque a gente já está aqui há 4 anos, então pregando a palavra de Deus, né? Nesse trabalho de discipulado, com intencionalidade, a gente tem visto a transformação de muitas vidas, né? Nós sempre contamos a história do Arthur. O Arthur começou com a gente aos 4 anos de idade, frequentando o projeto, participando ali, né, das atividades, ouvindo a palavra de Deus, sendo discipulado. E aos poucos a gente foi conhecendo a história da família dele, né? E descobrimos que o pai dele era alcoólatra, a mãe tinha problemas sérios de depressão, né? Uma família bem triste, né? Bem sofrida. E aí, aos poucos, a mãe foi se achegando a nós, né? Ela estava sempre com a gente, participando, se envolvendo. A gente percebia que ela queria muito assim buscar sentido para a vida dela, né? Porque ela era uma pessoa muito triste. E aí, um dia, ela veio conversar comigo e relatou que o Arthur chegou em casa, depois do Viver, e encontrou o pai dele alcoolizado. O pai dele tinha crises, né? Assim, tinha vezes que ele ia para a rua, ficava dias na rua e ninguém sabia onde ele estava. E numa desses momentos, né, que ele estava alcoolizado, o Arthur chegou para ele e falou: pai, Deus precisa te remendar. Ele aprendeu, né, aqui no trabalho com os embaixadores, aquela frase que diz, né, construindo meninos para não remendar homens, né? E ele percebeu que o pai dele precisava ser remendado, porque ele não estava bem, né? Olha o entendimento da criança. Perfeita colocação. E aí ele chegou em casa e falou isso para o pai dele e começou a falar de Jesus para o pai, né? Dizendo que Jesus podia mudar a vida dele. E a gente sempre falando também do trabalho da Cristolândia, e ele falou para o pai, por que você não vai para a Cristolândia? E aí o pai, assim, muito apegado a ele, né? O pai ama esse menino. E aí começou a ouvir, né, os conselhos do filho. Toda vez que ele ia viver para casa, ele estava sempre ali evangelizando literalmente o pai dele. E aí teve um dia que o pai teve uma daquelas crises fortes, né? E foi para a rua. Ficou todo um final de semana na rua e voltou para casa todo machucado, foi espancado, dente quebrado, né? E aí ele não quis nem entrar em casa. Ele falou para a esposa dele que estava com muita vergonha e ele sentia mesmo que ele precisava de ajuda. E aí pediu a ajuda da Cristolândia. Então nós fomos lá, resgatamos ele, levamos para a Cristolândia. Ele passou um tempo, né, no tratamento. Acho que ele completou os 2 anos, né? E dentro do projeto ele se converteu, né, aceitou Jesus, e a gente viu ali a transformação na vida do Paulo, né, que é o pai do Arthur, e a Regina, a mãe, também muito feliz, né, com tudo que estava acontecendo, começou ali a frequentar com a gente, a ser evangelizada também, e ela foi mudando, Deus foi curando ela, né, das questões emocionais. Eu sei que hoje é uma família totalmente transformada, né? Inclusive, a gente está preparando aí o Arthur para o batismo, o pai quer se batizar também, né? A Regina também, e eles têm uma questão que é a questão do casamento, porque eles não são casados no civil, mas eles já estão correndo atrás para resolver essa questão, porque eles também querem se batizar. Então, assim, é um exemplo maravilhoso, né? De toda uma família que foi alcançada pelo poder do Evangelho e a transformação que Deus fez nessa família, e isso nos motiva a continuar, né? A fazer esse trabalho de forma intencional e contínua, né? A gente precisa ser incansável na pregação do Evangelho, porque a gente acredita que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E a gente só precisa ser instrumento dele para que esses milagres aconteçam. Vitória, olha, ouvindo assim um testemunho, eu presenciei, mas são outras experiências de transformação de vidas. Aí teria que ser uma tarde toda só para a gente ir contando. Mas quando a gente conta um caso assim, Vitória, a gente vê o quanto vale a pena, né, fazer parte disso. Né? E quanto valeu a pena a decisão que Geis e eu tomamos lá atrás de vivermos de forma integral,
né, no campo missionário, fazer parte disso. Então, assim, se você que está nos ouvindo, se você já é um parceiro nosso, tem nos ajudado, está aqui, você faz parte disso, né? São os seus missionários fazendo a obra, né? Vale a pena. Então, a gente pergunta, você não se arrepende do que você fez lá atrás? Eu falo, não. Eu até esqueço do que eu fazia antes na minha vida secular. Parece que minha vida toda foi em missões nacionais, vivendo assim de forma integral, porque são experiências, né, que a gente tem visto, milagres realmente, como esse que a Geisa contou, mas tantos outros. Por isso que vale tão a pena, né, a gente dizer esse sim ao chamado de Deus e viver, né, essas experiências de transformação no campo.